Muito bem, meninas, chegamos aqui no nosso dia 17, o 17º dia, e nós já estamos quase chegando na reta final. Demos aí uma pausa, né, de quinta para sexta até hoje. Hoje é segunda-feira, dia 29 de setembro, para que você tivesse tempo de fazer todo o propósito de forma correta. Então, eu digo assim para você, se você não tem feito, né? Ou, por exemplo, não conseguiu fazer algum dia, volte naquele dia e faça, porque a sequência deles é muito importante. Você fazer desde o início, você entender o que você está fazendo, né? Você entender o porquê você está orando e renunciando àquilo, é muito importante. Não faça nada por fazer, sem questionar, sem perguntar ao Espírito Santo se é isso mesmo. Eu sempre falo aqui, né? Não sou eu que convenço, é o próprio Espírito Santo. Então, nós já falamos aqui sobre moralidade sexual, desonra, nós já falamos aqui sobre vícios, sobre ali feitiçaria, idolatria. Nós já falamos assuntos muito, mas muito importantes aqui. E é muito importante que você escute, medite, analise, vá na sua Bíblia, peça ao Espírito Santo, é isso mesmo, eu devo realmente fazer isso, para que você venha fazer tudo o que você fizer na sua vida com a direção do Espírito Santo. Vamos orar? Espírito Santo, nós te agradecemos, Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais esse dia. O Senhor é o Senhor da nossa casa e nós reconhecemos isso e nós queremos dar lugar ao Senhor na nossa casa, na nossa vida, Pai. Nós reconhecemos que não existe outro Deus além de ti, e nós reconhecemos isso. O Senhor é o Senhor da nossa casa. O Senhor é aquele que governa as nossas emoções, é aquele que dá sentido a tudo que fizemos, Pai. E ao Senhor também que nos perdoa, nos purifica e nos limpa de todo o pecado. Senhor, que nós venhamos ter os olhos abertos nesse dia, ouvidos abertos e que nós possamos viver de forma limpa, purificada, com a nossa vida edificada sobre a rocha que é o Senhor. É o que nós te pedimos, Santo Espírito. Vem sobre a nossa vida, vem sobre a nossa casa. Abre o nosso entendimento. Que ninguém aqui saia confusa, que ninguém aqui se sinta condenada. Senhor, que desde já o Senhor dê ordem aos teus anjos para que todo espírito de confusão na mente, de condenação, ele caia por terra, em nome de Jesus. Mas que olhos sejam abertos aqui. É o que eu te peço, Senhor. Abre o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, eu quero começar. O assunto de hoje é um assunto delicado, é um assunto forte, é um assunto realmente que talvez você pense assim: isso eu nunca fiz, eu não preciso ouvir, eu não preciso renunciar, mas a gente, como a gente tem falado aqui, a gente não sabe aquilo que foi feito muitas vezes antes de nós nascermos e muitas vezes se torna um legado, algo na nossa geração, algo que vai passar talvez para a geração dos nossos filhos. Então, a Bíblia fala, e agora já chegou a minha Bíblia, a mensagem, né? E eu vou ler nessa tradução que fica mais simples, mais fácil para todas entender, mas ela também está aí na sua Bíblia que você tem na sua casa. É Jeremias, no Antigo Testamento, capítulo 1, versículo 5, diz assim, Jeremias 1, 5. Antes de eu formar você no ventre, eu já sabia tudo a seu respeito. Antes que você pudesse ver a luz do dia, eu já tinha planos para você. Um profeta às nações era o que eu tinha em mente. Então, mesmo Jeremias dizendo assim: Senhor, olha para mim, eu não sei nada, eu sou apenas um menino, eu não tenho capacidade, eu não sou ninguém. O próprio Deus disse para ele: antes de eu te formar no ventre da tua mãe, eu já te conhecia e te separei, eu te preparei, né? Se você for ler o Salmo 139, a Bíblia vai dizer
que antes de ser formado no ventre, o Senhor, ele já estava ali, ele já nos conhecia, né? Aqui nós vamos abrir Salmo 139, você pode abrir também a sua Bíblia aí. Salmo 139 diz assim, a partir do versículo 13, diz assim: Ah, sim, tu me moldastes por dentro e por fora. Tu me formastes no útero da minha mãe. Obrigado, grande Deus. É de ficar sem fôlego, corpo e alma. Sou maravilhosamente formado. É como se a gente pudesse imaginar, né, quando a gente está grávida, você que já foi mãe aqui, ou que está talvez gestante, ou que vai um dia ser, a gente hoje, com toda a tecnologia, tem aplicativos. Eu lembro que quando eu estava grávida da Manu, tinha um aplicativo que era o Olá Bebê, se eu não me engano. E ali, toda semana, dizia como que estava sendo a formação dela. Né? Por exemplo, com tantas semanas, ela já tinha unha, ela já tinha pele, ela já tinha cabelo, tudo, né, bem certinho como é. E quando a gente faz hoje em dia, uma gestante faz uma ecografia, uma ultrassom, tem as ultrassons 3D, então é uma perfeição aquilo que se consegue ver hoje com a tecnologia. Então é como se esse bebezinho lá dentro da barriga, ainda em formação, dissesse o que Davi está dizendo aqui: Ah, sim, tu me moldastes por dentro e por fora. Tu me formastes no útero da minha mãe. Obrigado, grande Deus. É de ficar sem fôlego, corpo e alma. Sou maravilhosamente formado. Eu te louvo e te adoro. Que criação! Tu me conhecestes por dentro e por fora. Conheces cada osso do meu corpo. Sabes exatamente como fui feito, aos poucos, como fui esculpido do nada até ser alguma coisa. Como um livro aberto, tu me vistes crescer desde a concepção. Guarda essa palavra aí. Desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Os dias da minha vida todos preparados antes mesmo de eu ter vivido o primeiro deles. Teus pensamentos são únicos e como são belos. Nunca os compreenderei. Então, Davi está dizendo aqui que quando ele era ainda uma formação no ventre da mãe dele, quando desde a concepção até o nascimento, ele já tinha comunhão com Deus, ele já ouvia, Deus já conversava com ele, já havia ali uma comunicação entre eles, porque o nosso Deus, ele é assim. Então, não é apenas quando a gente nasce, depois que nasce, que essa comunhão com Deus passa a existir. É desde a concepção. Então, antes mesmo de nos formar, ele fala em Jeremias, no ventre da mãe, Deus já nos conhecia. O Salmo 139 fala sobre isso. Então, essa questão de que a vida começa depois que nasce, não é verdadeiramente bíblica. Porque desde o ventre, desde quando a gente está em formação, quando a gente é uma sementinha, o Senhor já está ali nos guiando, falando conosco, né? Nos formando. E eu digo assim, ó, que é por isso que todo ser humano sente um vazio na alma, sente um vazio no peito, sente que falta alguma coisa, porque depois que nasce, se esquece de Deus e não o procura e não tem intimidade como tinha no ventre. Então, começa tudo no ventre materno, no ventre. A vida é dom de Deus. Homem e mulher podem se unir, mas filhos são dádivas do Senhor. Então você pode escolher com quem você vai casar, com quem você vai noivar, namorar, enfim, você pode escolher. Mas filho você não escolhe, porque filhos são dádivas do Senhor. Você não pode escolher, eu quero menino, eu quero menina. Não, quem escolhe, né, se vai ser menino ou menina, como que vai ser a personalidade,
é o próprio Deus, é o próprio Deus. Então, a gente entendendo que filhos são a dádiva do Senhor, eu quero falar de um assunto muito delicado hoje aqui. O aborto não é apenas um ato físico. O aborto, ele é um vínculo espiritual. E ele é um vínculo espiritual com o espírito da morte. É idolatria, feitiçaria e derramamento de sangue inocente. E esse dia é para todas nós, mesmo que você nunca tenha cometido o aborto. Pode existir herança familiar, cumplicidade ou até aborto sutil, desejo de morte, ideação suicida, palavras liberadas contra você ou contra outras pessoas. Então fica aqui comigo, né? Não pensa assim, eu nem vou ouvir porque eu nunca fiz isso. Não. Fica aqui, nem que seja para você aprender, né? Para você aprender as consequências e o porquê que isso diante do Senhor não é algo correto nem aceito. É por isso que países onde o aborto é votado como lei, legalizado, acontece tanto desastre, porque é um derramamento de sangue, é um derramamento de sangue, né? Então, assim, a gente entende que existem e existia lá na época, né, da Bíblia, quando você vai ler Salomão mesmo, quando ele se prostituiu com várias mulheres e trouxe a prostituição tanto física quanto espiritual para a nação de Israel, muitas daquelas mulheres elas tinham o deus Moloque, que é o Deus do sacrifício de crianças. E até hoje, se você der um Google, você vai entender que esse Deus ele ainda impera. Muitas pessoas ainda sacrificam crianças para esse Deus. E o derramamento de sangue, né? A gente sabe, você que vê aí, você que talvez já viu algum tipo de feitiçaria em encruzilhada, ali tem um animal morto. Por quê? Porque isso atrai demônios para beber aquele sangue. E ali se torna um lugar de aglomeração de espíritos demoníacos. Então, partindo desse princípio, o que acontece quando uma mulher derrama sangue dentro dela com a prática do aborto? Eu quero que você entenda que espíritos de morte começam a habitar no interior dela, a fim de beberem aquele sangue derramado no seu ventre, trazendo assim inúmeras consequências, tanto para ela quanto para os que foram cúmplices com o seu pecado, para a sua descendência. Então agora eu estou aqui em mãos e eu gosto de falar, né, os estudos da onde que eu tiro, não é da minha cabeça somente, né? Nem poderia. Eu estudo a palavra, eu peço a revelação de Deus e também tenho aqui em mãos o livro da pastora Tânia Teresa, Libertação e Cura, né, que é o curso de libertação e cura dela. E a gente tem usado alguns estudos dela para trazer os ensinamentos para você, e você pode até procurar no YouTube, tem o testemunho dela, né, as pregações da pastora Tânia Teresa, que era uma juíza, né, e teve ali, tem um testemunho muito, muito forte. E aí aqui eu quero trazer para vocês algumas consequências, tá? Algumas consequências espirituais do aborto. Uma das consequências é a morte. Às vezes ocorre a morte da própria mulher que praticou, né? Não só no momento, mas anos depois. Ela pode adoecer com câncer de útero, ovário, mama ou qualquer outra enfermidade física. Isso porque o sangue foi derramado dentro do corpo dela. Logo, toda a sua estrutura física passa a dar legalidade para que espíritos de morte a invadissem e a matassem. Até eu quero dar aqui um parênteses, tem um livro que é uma história de perdão e cura, que é o testemunho da Stormy O'Martin, ela que é autora, né, de livros assim muito conhecidos como Guerreira Geração, O Poder da Mãe que Ora,
o poder da oração no casamento, o poder da oração para mulheres, o poder da esposa que ora. Então, até no nosso canal, né, do YouTube, esse canal da igreja, o Recomeço, no início ele era mensagens diárias edificantes. E a gente tinha um propósito de devocionais lá, e a gente lia livros, a gente leu o livro da Storm, quando nós tínhamos a web rádio também. E nesse testemunho ela conta dos abortos que ela fez na época, que ela era só uma atriz de Hollywood, e ela fala o sofrimento, o quanto isso foi difícil. E eu até recomendo, se você gosta de ler, Uma História de Perdão e Cura, é um livro maravilhoso, é o testemunho dela. E ela fala de problemas mentais que a mãe dela tinha, ela entendeu o que era honrar a mãe ali, né? Ela fala das renúncias que ela fez para tudo aquilo que ela viveu no passado. Então, realmente é um livro que tem tudo a ver com o que nós estamos fazendo aqui. Tem tudo a ver. Eu vou ver se eu acho o link lá no canal e posso até compartilhar aqui também para você que gosta de ouvir enquanto está aí fazendo outras coisas, né? Então, vamos continuar aqui. O aborto também pode matar o ministério, o casamento, os negócios e todas as obras praticadas pela mãe que abortou. Espíritos de morte recebem uma procuração para matarem do jeito que escolherem. Então, vamos por partes. A morte no ventre, quando a gravidez não se conclui. Normalmente, uma mulher decide abortar quando ainda é muito nova, por muitos motivos, né? Não tem idade para se casar, medo do que seu pai vai dizer, medo de ser expulsa de casa. Acreditando nisso, ela vai a uma clínica de aborto, né? Faz uma curetagem em alguns casos com o apoio da mãe, do namorado e aborta. Certo dia, essa menina tem um encontro com Deus, se converte, se casa com um homem cristão, quer ter um filho. No entanto, ao engravidar, ela gerará o seu filho no mesmo lugar onde matou o primeiro, ou seja, no túmulo do irmão. A consequência disso pode ser a morte desse bebê no ventre. Muitas mulheres procuraram ajuda porque não conseguem segurar a gravidez. Elas sabem que não são estéreis porque já geraram uma vez e abortaram. Mas por que razão não conseguem mais dar à luz? Porque existe um espírito de morte alojado no ventre delas que está matando os filhos que desejam ter. Esse espírito passou a habitar lá a partir do momento que praticaram o aborto. Por outro lado, quando uma mulher consegue gerar, o seu filho nasce e começa a sofrer todo tipo de perseguição, de espírito de morte, como acidentes, doenças incuráveis, anomalias. Aí ela conta um testemunho. Um pai que participou do SILC, que é um congresso de libertação, um seminário, nos contou que sua filha sofria recorrentes acidentes, mas depois das aulas do seminário ele entendeu a causa disso. Se arrependeu, confessou o pecado do aborto e assim acabaram-se os acidentes e a menina começou a ter uma vida normal. Uma criança que foi gerada no ventre, onde houve um aborto, sofrerá a perseguição de espíritos de morte, que podem matá-la antes ou após o nascimento, trazendo doenças e provocando acidentes, porque o ambiente espiritual onde foram concebidos é onde espíritos de morte tinham autorização para agir. Então, presta atenção. Também existe a questão da impotência sexual nos homens. Normalmente, os abortos que ocorrem são dos primeiros filhos. Na Bíblia, os primogênitos são chamados de primícia da viralidade. O Salmo 68 fala sobre a morte dos primogênitos no Egito, e está escrito que Deus matou a primícia da virilidade. De igual modo, quando Jacó abençoou seus filhos, ele chamou Ruben de primícia de sua virilidade. Gênesis 49, 3. Assim, quando o homem consente com o aborto do seu primogênito, ele está, na verdade, entregando as primícias de sua virilidade. Olha como Satanás faz. Ele leva o homem a viver uma vida promíscua até que engravide uma mulher,
e a leve a abortar. Como consequência, ele fica impotente sexualmente. O que começou com um sexo gostoso e promíscuo termina com um homem casado com uma mulher frustrada porque ele é impotente. Satanás investe muito na área sexual. Ele produz a promiscuidade para gerar filhos bastardos sem a proteção da aliança do casamento. E existe outra consequência: morte na vida de pessoas que contribuíram com o aborto ou não o impediram. Se você já contribuiu com o aborto de alguma maneira, ou tendo a oportunidade não impediu que ele acontecesse, você não está isento das consequências espirituais do aborto. Vamos analisar cada caso de contribuição, omissão e cumplicidade. Primeiro exemplo: se você nunca abortou, mas contribuiu de alguma maneira para que o aborto fosse concretizado, você estará sujeito a sofrer as mesmas consequências espirituais da mãe que abortou. Suponhamos que você tem uma irmã que decide abortar e ninguém consegue tirar isso da cabeça dela. Assim, para ela não ir sozinha à clínica, você se oferece para acompanhá-la, mesmo não concordando com a sua atitude. Tudo que você faz é dar uma carona, é aguardar na sala de espera, enquanto sua irmã concretiza a prática do aborto. Agora imagine outro cenário, onde a sua irmã tem um filhinho de 1 mês e te diz: não quero mais o meu filho, está me dando muito trabalho, chora muito, não me deixa dormir, está atrapalhando os meus projetos, então resolvi matá-lo. Vou levá-lo a um lugar onde se matam crianças, mas não quero ir sozinha. Posso me sentir mal e preciso de alguém para ir comigo. Você me acompanha? Enquanto mato a criança, você fica esperando na sala de espera. Pode ser? Muitos dirão que essas duas situações são completamente diferentes, mas eu digo que não há diferença alguma entre elas. Em ambas estamos nos deparando com uma mãe que quer matar um filho e um cúmplice que a leva ao local do assassinato. Seja a eliminação da vida no ventre, seja após o nascimento diante de Deus, é a mesma coisa. Porque lembra que a gente leu no Salmo 139? Desde a concepção, desde que houve ali, né, a fecundação do óvulo no embrião, Deus já determinou os dias daquela pessoa, é uma pessoa. Desde ali, onde tudo iniciou, para Deus já é uma pessoa, para Deus já é um ser humano ali. E muitas pessoas acham, não tem nada a ver, é só depois que nasce, né? Exemplo 2. Se você nunca abortou e nem acompanhou ninguém a uma clínica, mas também não tentou impedir que algum conhecido cometesse esse ato, você também estará refém das consequências desse pecado. Imagine que uma colega de trabalho engravida e decide abortar, mas não tem recursos financeiros para fazer o procedimento com profissionais capacitados. E caso faça em uma clínica clandestina, ela pode correr sérios riscos de vida. Diante dessa situação, você tem duas opções: ou ajuda emprestando dinheiro, ou a deixa sofrer as consequências de uma cirurgia mal feita, podendo ocasionar hemorragias e infecções. Assim mesmo, não sendo a favor do aborto, você decide ajudá-lo. Desse modo, essa mulher se encaminha a uma grande clínica de aborto, com profissionais que trabalham com asepsia, anestesia e um pós-acompanhamento com o uso de antibióticos. Mas você não vai junto porque não quer ter relação alguma com essa decisão que você considera errada. Será que não haverá consequências espirituais para a sua vida? E se essa colega de trabalho tivesse um filho de 1 mês de vida e lhe dissesse: olha, eu não quero mais essa criança porque ela vai atrapalhar minha carreira, minha vida sentimental, ninguém vai querer casar comigo ou descobrir que tem um filho, por isso decidi matá-lo. Tenho o contato de um médico que faz o procedimento indolor. Aplica uma injeção e a criança dorme e nunca mais acorda. Só que não tenho dinheiro suficiente para pagá-lo. Se não for com ele, serei obrigada a deixar meu filho nas mãos de um assassino que irá matá-lo sem dó nem piedade. Você pode me ajudar com esse empréstimo? As duas situações se equivalem.
Ambas dizem respeito à cumplicidade da morte de um filho, e quem é cúmplice no pecado de alguém sofrerá as mesmas consequências do pecador. No livro de Apocalipse 18, encontramos uma referência bíblica sobre cumplicidade no pecado, quando Deus ordena ao povo para se retirar da Babilônia, conjunto de tudo que é trevas, feitiçaria, idolatria e corrupção, para não ser cúmplice nos seus pecados. Apocalipse 18, capítulo 18, abra sua Bíblia aí, versículo 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participares dos seus flagelos. Não ser cúmplice para não receber os seus flagelos. Dinheiro emprestado ou gasto para realizar um aborto é dinheiro investido em morte. Portanto, essa pessoa sofrerá também as consequências espirituais de morte, doenças ou acidentes graves. Além disso, ainda existe uma consequência adicional de perdas financeiras, né? Perdas financeiras. E um outro exemplo de ser cúmplice, se você não abortou, não acompanhou ninguém à clínica de aborto, não investiu dinheiro para alguém abortar, mas também não impediu de cometer esse ato, você também sofrerá as consequências. Supondo que você tenha ouvido uma conversa em que sua colega de trabalho contou que iria abortar e pediu indicação de uma clínica, mas ignorou, fingiu não ter ouvido nada, você se tornou cúmplice desse pecado. Se você sabia que ela estava preparando todo o ambiente para abortar, mas não quis se meter porque a decisão era dela e ela mesma não contou nada, você fará parte desse pecado. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade. Mas tu livrastes a tua alma. Ezequiel, capítulo 33, versículo 8 e 9. O versículo acima fala sobre a nossa responsabilidade de sermos atalaia na vida das pessoas. Talvez não seja possível você convencer alguém do pecado, mas a gente precisa alertar. Caso contrário, esse sangue será cobrado de nós. Portanto, aconselhe a grávida, ao invés de abortar, ter o bebê, depois entregá-lo a uma instituição que cuide, né? Que cuide de órfãos para adoção, ou deixá-los sob os cuidados de algum parente ou em alguma igreja, mas de maneira nenhuma eliminar o seu filho no ventre. Imagine agora outra situação. Um homem casado tem uma amante que trabalha na sua empresa. Quando ele descobre que ela está grávida, ameaça tirar o seu emprego caso não aborte. Por ser uma mulher humilde, sem muito conhecimento, dependente dessa relação com seu empregador para sustentar a família, ela obedece. Nesse caso, o dono dessa empresa também sofrerá as mesmas consequências espirituais que a moça que abortou, porque foi ele quem a convenceu a cometer esse pecado. Mas ainda que ela não a convencesse e apenas se silenciasse diante da sua escolha de abortar, ele também sofreria as consequências. Uma situação de fornicação que resulta em uma gravidez e termina com um aborto, deixa uma herança espiritual que também alcançará as próximas gerações. Satanás, ele trabalha de várias maneiras. E isso é importante você entender. Ele quer arrancar da nossa mente, do nosso coração, a certeza de que somos filhas de Deus, sendo uma das suas principais estratégias é o sexo irresponsável. Crianças são geradas fora do matrimônio. Homens não assumem a guarda do filho, mas querem continuar vivendo em fornicação. E as mulheres não querem criar um filho sozinha, pois isso colocará sua carreira em risco e mudará completamente sua vida. Por esse motivo, o aborto se apresenta
como uma atraente solução. Quando uma mulher que se encontra nesse cenário comenta com o seu amante que deseja abortar, normalmente ele responde mais ou menos assim: você que sabe, é você que vai passar por tudo isso. Se quiser deixar essa criança nascer, eu te dou dinheiro para sustentar, mas não vou viver com você e não vou criá-la. Mas se quiser abortar, te dou dinheiro e ainda te dou uma recompensa financeira, porque você fará algo que vai me livrar de muita confusão. Esse homem está sobre a mesma condição da mulher que derramou sangue dentro dela, porque ele foi cúmplice. Permita-te dar outro exemplo. Um rapaz começa a fornicar na adolescência, engravida a namorada. A mãe não quer que ele se case e lhe dá a seguinte instrução: meu filho, tem uma injeçãozinha que a gente encontra nas farmácias que se chama Citotec. Só que ela é proibida, mas a gente consegue comprar escondido. Se você der essa injeção para sua namorada, ela vai menstruar, vai sair uma bolinha de carne e tudo vai se resolver tranquilamente. A mãe está ensinando ao filho a eliminar o neto dela. Isso também é cumplicidade. A consequência espiritual para essa avó é a mesma que virá sobre o filho que concordou com o aborto, sobre a nora que irá abortar. A Bíblia diz que é melhor se casar do que se abrasar. Isso a gente já ensinou aqui para vocês, né? A palavra abrasar significa excitar, isso é esquentar sexualmente. Então, se vocês, pais, não querem que seus filhos se casem cedo, não os deixem namorar cedo. Eu já vi meninas engravidando com 12 anos de idade, porque a mamãe acha bonito namorar. E quando isso acontece, a mamãe leva a filha para abortar e vai ser cúmplice com o pecado. Ela vai eliminar seu neto e destruir tanto a vida da sua filha quanto a sua, porque os espíritos de morte virão com fúria sobre elas. De repente, ela pode ter uma doença e nem sabe que veio como consequência do aborto que induziu a filha a fazer. Todos os exemplos que mencionamos têm como resultado uma consequência espiritual igual à da pessoa que abortou: perdas, doenças, acidentes e morte de toda a natureza. O sangue derramado no nosso ventre clama diante de Deus. Veja o que aconteceu na história de Caim e Abel. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou tutor do meu irmão? E disse Deus: o que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Gênesis capítulo 4, versículo 9 e 11, conta a história de Abel e Caim. Após o homicídio, Deus interrogou Caim. Mesmo já sabendo de tudo o que havia acontecido, ele não poupou palavras quando disse: a voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra. Agora imagina Deus dizendo o mesmo para uma mulher que abortou. Ele perguntaria: cadê o bebê que eu te dei? Onde está a herança que te enviei? E ela dissimuladamente responderia: não tinha como eu dar conta desse bebê. Eu não tenho condição física, psicológica para criá-lo. Por fim, Deus diria: o sangue do teu filho clama do teu ventre a mim. És agora maldita por sobre a terra, por causa desse sangue derramado. É dura essa palavra, né, queridas? Porque ela nos traz um senso de responsabilidade. Essa palavra ela traz um convencimento do tamanho do pecado que precisa gritar no nosso coração. A gente precisa entender, e eu quero te alertar, que muitas pessoas estão penando nessa terra por causa de heranças de aborto praticado por suas mães, avós, ou pelas amantes de seus pais e avós. Isso acontece. Talvez você nunca praticou, você não sabe o que é isso, mas alguém lá na tua família fez, fazia, levava pessoas a fazer. E, infelizmente, a herança, ela vem. Ah, mas eu só quero o dinheiro, a fazenda,
o gado, né? Eu só quero a fazenda de soja, só isso que eu quero de herança, as casas, as lojas, o comércio, as indústrias. Mas, infelizmente, as heranças não são só essas. Pode ser que venha as riquezas, mas também vem as maldições. Quando a gente não se levanta, reconhece o pecado, renuncia o pecado, pede perdão por ele, isso acontece. E aí eu quero te dar uma explicação. Eu estou usando o livro porque realmente são explicações necessárias, tá? Existe uma corrente de médicos que afirma que não há problema em abortar até o terceiro mês, com a justificativa de que o feto é apenas uma massa sem vida. Mas esses mesmos médicos ganham dinheiro fazendo fertilização in vitro, vendem um óvulo fecundado que virou um embrião e dizem que há aí a vida. Mas na hora de eliminar um bebê no ventre e derramar sangue inocente não é vida, isso é demoníaco. Desde o princípio da humanidade, Satanás quer matar crianças. Confirmamos isso em várias passagens da Bíblia. Sendo assim, o mesmo espírito que levou Faraó a matar as crianças do povo hebreu, que conduziu Herodes a matar os meninos, é o mesmo espírito agora que impele o homem a agir em defesa do aborto. Há um vídeo no YouTube que se chama O Grito Silencioso, de 1984, que foi feito por um médico dos Estados Unidos, que era conhecido como o rei do aborto. Ele utilizava todos os argumentos possíveis para provar que essa é uma prática natural, tais como a mulher tem direito sobre o seu corpo, o feto é apenas uma massa de carne onde não há vida. Isso é balela de cristão hipócrita. Naquele tempo houve a descoberta da ultrassonografia, exame de imagem diagnóstico que serve para visualizar em tempo real qualquer órgão ou tecido do corpo por meio de ondas sonoras. Então, esse médico resolveu fazer um aborto, é forte o que eu vou falar aqui, usando um aparelho de ultrassom para provar a sua teoria de que o feto é apenas uma bola inerte dentro do ventre de uma mulher. E qual não foi a surpresa desse homem, quando ele começou o procedimento e percebeu que, ao inserir a cânula dentro da mulher, o feto se encolhia, reagindo com todas as forças de um ser indefeso para não morrer dentro do ventre de sua mãe? O bebê fugia daquela cânula com medo. E tudo isso foi registrado através da ultrassonografia. Por isso o nome do vídeo é O Grito Silencioso, porque ninguém consegue ouvir o grito de um embrião, o grito de socorro pedindo para sobreviver. Sabe para onde vão os restos que são retirados em uma clínica de aborto? Para uma lixeira e depois para o esgoto. Por causa desse vídeo, esse médico mudou o seu posicionamento radicalmente e se tornou o maior defensor da vida. O único portal legal que Deus tem para enviar um espírito à terra é o ventre materno. Todos os 7 bilhões de pessoas que estão hoje espalhados no mundo tiveram que passar pelo ventre de uma mulher. Quando Deus chama as gerações à existência, ele já tem planos e projetos para ela. Nós nascemos com um propósito, lembra? Jeremias capítulo 1, versículo 5. Lembra que eu falei aqui que o inimigo, lá quando Eva comeu do fruto, né? Quando houve a queda, um dos primeiros áudios aqui que eu falei aqui que haveria uma batalha entre a mulher e a serpente, porque o diabo, a serpente, sabia que do ventre da mulher viria aquele que iria pisar na cabeça da serpente, que era Jesus. Por isso essa batalha. Por isso essa batalha. Nós todos nascemos com um propósito. Você nasceu com um propósito, eu nasci com um propósito. Os seus filhos nasceram com um propósito. A geração que virá através de você, dos teus filhos, né? Tem um propósito e é por isso que o inimigo quer destruir, quer destruir. Aqui fala, o espírito de Jeremias já existia antes mesmo de ser enviado à barriga de sua mãe. Porém, para que tivesse legalidade para andar na terra, ele precisava ser revestido com uma cápsula de carne.
Isso significa que Jeremias veio do mundo espiritual para o natural, passando pelo ventre de sua mãe com um ministério profético desenhado por Deus. Grande é o profeta Jeremias. Lembra que foi através da leitura do livro de Jeremias que Daniel compreendeu que o cativeiro de Jerusalém deveria durar 70 anos? Também foi nesse livro que ele entendeu a causa do cativeiro, foram as heranças espirituais deixadas pelos antepassados. Jeremias não adquiriu esse ministério profético com o tempo, mas foi dado a ele antes do nascimento. Sendo assim, quando uma mulher aborta um filho, ela não apenas elimina uma vida, como interrompe um projeto de Deus para uma pessoa. Mas e no caso de gravidez resultante de estupro? De acordo com o artigo 128 no Decreto de Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, um aborto não deverá ser punido nesse caso. Logo, se a lei permite, essa é uma prática legal. Porém, nem tudo que é legal na terra é justo diante de Deus. Leia o que diz o Salmo 94, versículo 20. Pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Será que nós podemos praticar o mal e nos associarmos com as trevas só porque existe uma lei que permite fazer isso? Muitos são a favor do aborto em casos de estupro porque temem acerca do futuro dessa criança que nasceria. Tive a oportunidade de conhecer a história de uma linda menina de 13 anos. Ela foi violentada por 3 homens e quase morreu, até ser levada ao hospital. Semanas depois, descobriram que estava grávida e a família começou a se mobilizar para abortar. No entanto, a avó dela, ao ver isso, a raptou e sumiu, pois como cristã não podia aceitar que abortassem aquela criança. Ela se tornou a aparecer com a neta. Ela só tornou a aparecer com a neta quando o bebê já havia nascido e estava saudável e robusto. Toda a família o amou e ninguém resistiu àqueles bracinhos pedindo colo. Hoje, essa criança se tornou um pastor e um profeta amado por sua congregação e honrado por sua família. Ele passou pelo seminário e foi um dos nossos conselheiros. Deus tinha um plano para ele, independente de como foi gerado. A vida só vem porque Deus permite. Porque essa menina engravidou por causa de um estupro? Porque Deus tinha um plano para o filho que nasceria dela. Ele queria que esse homem tivesse um grande testemunho, que alcançaria muitas pessoas e se tornaria uma referência. Não há desculpa para eliminar um filho no ventre. Não há desculpa para eliminar a nossa herança. Agora preste atenção, para tudo que você está fazendo. Outra informação importantíssima é que muitos desconhecem que a pílula do dia seguinte é abortiva, exceto se a mulher não tiver engravidado naquele ato sexual que precedeu o uso da pílula. Mas se ela engravidou, a pílula do dia seguinte matará o óvulo fecundado. Onde começa a vida? No momento em que o espermatozoide, após a ejaculação, corre na frente dos outros 200 milhões e penetra no óvulo da mulher. Isto é a vida. Começa na fecundação. A partir daí não se trata mais das células sexuais, os gametas do marido, o espermatozoide, e da mulher, o óvulo, pois quando se juntam, tornam-se uma só célula chamada de zigoto. É o milagre da vida que se estabelece. Assim que esse processo ocorre, todas as características daquela criança são definidas. Cor dos olhos, do cabelo, da pele, o formato do rosto, o tamanho do pé. Nessa hora, Deus envia o Espírito ao ventre materno, porque a casca está começando a ser costurada. Lembra do Salmo 139 que a gente leu? Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas na terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe.
No teu livro foram escritos todos os meus dias. Então, o versículo acima diz que Deus estava tecendo os ossos de Davi dentro do ventre de sua mãe. É assim que ele faz, multiplica as células. Uma pequena célula vira 2, depois 4, 8, 16, 30, 64 e assim por diante, até que todo o corpo seja formado. Essa multiplicação acontece muito rápido. Sendo assim, se a vida começou na hora do sexo praticado e a mulher tomou a pílula do dia seguinte, o embrião já está se multiplicando. Esse embrião será morto. Os profissionais da área da saúde sabem que isso é verdade. Existe um protocolo que determina que a pílula do dia seguinte deve ser tomada pela vítima de um estupro para eliminar o bebê, caso ela tenha engravidado. E o DIU, Paty? O DIU é um dispositivo intrauterino. A fecundação, o encontro com o óvulo espermatozoide ocorre no terço distal da trompa. Imagine a trompa dividida em 3 partes. O terço distal é a última delas, localizada perto dos ovários. Nesse sentido, o espermatozoide entra pelo canal vaginal, passa pelo útero até chegar à terceira parte da trompa, onde se encontra com o óvulo que foi liberado pelo ovário, e ali ocorre a vida. Assim, o óvulo, quando fecundado, começa a se multiplicar e caminhar rumo ao útero, fazendo o caminho de volta. Após fazer todo esse percurso, ele retorna ao útero, se aninhando a esse fenômeno, chamamos de nidação. Quando a mulher ovula, ele se torna apta para engravidar e o seu útero começa a se preparar por Deus, por meio de hormônios que estruturam a camada interna do útero, chamada endométrio, que vai ficando cada vez mais rico, macio e vascularizado. Esse ninho vai virar a placenta, o embrião se amoldará e permanecerá nela por 9 meses, bem como o cordão umbilical dele começará a se formar, para que o bebê seja alimentado durante esse tempo. Apesar de ser minúsculo, o embrião já possui todas as características genéticas de seus pais. Nele já existe todas as especificações do coração, aparelho respiratório, digestivo, circulatório, tudo já está nele. Só que em desenvolvimento, até mesmo os dias que ele terá de vida na terra já estão estabelecidos, como está escrito no Salmo 139. Agora, quando há menstruação, esse ninho é eliminado e não há nidação nem gravidez. Então, tudo que foi preparado no interior daquele útero para receber o novo é eliminado e não pode ser reaproveitado para o mês seguinte. Mas existe ainda outra maneira desse ninho ser eliminado, matando o embrião na hora que ele chega ao ninho. E como se faz isso? Por meio de um mecanismo chamado DIU. Existem 2 tipos de DIU, de cobre e de mirena. O primeiro cria um ambiente químico que induz o útero a procurar defesa e eliminar tudo o que chegar nele, inclusive o embrião. Quando o DIU de cobre é introduzido no útero da mulher, ele permanece lá por meses ou anos. Assim, cada vez que ela engravidar, o embrião chegará nessa pontinha de cobre e morrerá. Então, o DIU de cobre é abortivo? Sim. Mas o que dizer sobre o DIU de Mirena? Bom, esse é um produto hormonal introduzido no útero da mulher que cria um ambiente químico para matar o espermatozoide. Ele não permite a passagem desse gameta para chegar ao útero, passar pelas 3 partes da trompa e se encontrar com o óvulo e fecundar e fazer o caminho inverso. Aí, eu acreditava que o DIU de Mirena não era abortivo, por ser um contraceptivo que mata o espermatozoide na ida. Mas eu estava enganada. Certo dia ministrei um evento em Boston e afirmei isso à plateia que me assistia. Mas no meio daquelas pessoas havia uma jovem formada em bioquímica que trabalhava em um laboratório em Boston, onde o DIU de Mirena foi criado. Ela se ofereceu para explicar como esse método contraceptivo funciona e em seu discurso revelou que o DIU de Mirena não elimina a passagem de todos os espermatozoides,
cerca de 90% deles. Sendo assim, 10% consegue ultrapassar. E eu pensei, o que acontecerá então se esses 10% fecundarem? Como esses bebês nascerão? Lembrei das pessoas vítimas do uso do Citotec, remédio que contém misoprostol e sua composição que pode provocar o aborto. Mães que usaram esse medicamento e seus filhos não morreram, mas nasceram com alguma anomalia física ou mental. Certa vez visitei uma médica em Recife chamada doutora Liliana Ventura, que tem um trabalho lindíssimo reconhecido no mundo com mães e crianças vítimas do Citotec. Estive em contato com crianças que sobreviveram à tentativa de aborto, mas ficaram disformes e doentes. Sendo assim, essa bioquímica nos informou que os 10% dos espermatozoides que passam pelo ambiente químico, imaginei que eles pudessem sofrer alguma mutação antes de fecundar um óvulo, assim como acontece com o Citotec, e que talvez nasça uma criança completamente disforme. Em busca de resposta, perguntei a ela se o laboratório fazia alguma pesquisa com as crianças geradas pelas pessoas que usam o DIU de Mirena. Ela disse que não, porque eles morrem na volta. Então ficou tudo claro. 10% do DIU de Mirena é sim abortivo. Você pode pensar que a porcentagem é pequena, mas se eu te oferecer um copo de água com 10% de sinaureto, você beberia? Já que 10% é o suficiente para considerarmos esse procedimento abortivo também. Todo método contraceptivo que for posterior ao ato sexual, produzindo resultados depois da gravidez, é abortivo. Apenas aqueles que agem antes da gravidez, que não são. Por exemplo, ligadura de trompas nas mulheres, a vasectomia em homens, pílulas que impedem a ovulação, os anticoncepcionais, a camisinha. Tudo isso impede que haja o encontro do óvulo com o espermatozoide, impossibilitando assim a fecundação. Portanto, não são abortivos. É importante você saber disso, porque muitas mulheres abortam sem saber. Elas pensam que é apenas uma menstruação com um fluxo intenso, mas na verdade é a eliminação do ninho com a criança fecundada. E as consequências espirituais para elas são as mesmas daquelas que fazem o aborto voluntário: doenças graves, acidentes frequentes e mortes prematuras. O sangue derramado no ventre de uma mulher tem consequências pessoais e geracionais. Em Oséias capítulo 4 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Toda pessoa nasce com um propósito. Sansão nasceu para ser o libertador de Israel. João Batista nasceu para anunciar a vinda do Messias. Jeremias nasceu para ser profeta. E eu poderia continuar citando aqui vários exemplos bíblicos para comprovar que cada um de nós nasce com um propósito determinado. Se a minha mãe tivesse me abortado, meus 2 filhos não existiriam, ela diz. Nem meus 6 netos também. Meus 2 bisnetos também não existiriam. Assim, toda a minha descendência seria eliminada. Além disso, milhões de pessoas que visualizam os meus vídeos no YouTube não ouviriam as palavras que saem da minha boca. Centenas de pessoas libertas nos seminários que fazemos também não seriam libertas. Você não estaria aqui ouvindo a leitura desse livro, porque todo esse projeto de Deus teria sido eliminado. Então, nós precisamos nos arrepender dos abortos praticados e clamar a Deus que limpe o sangue derramado dentro de nós, que continua clamando diante dele. Diante dele. E eu vou te contar aqui um testemunho até de algo que aconteceu, né, com uma moça que eu atendi num processo de libertação há muito tempo atrás. Ela namorava um pastor, né? Eles eram namorados, ainda não tinham casado, mas houve a fornicação e ela, né, teve uma relação sexual antes de se casar com ele e ela engravidou. E como ele era pastor, ele era solteiro, não era casado, nada mais.
houve o pecado. E ao invés de dizer, ó, pequei, errei, vamos casar, vamos assumir tudo isso, o que ele fez? Ele deu dinheiro para ela ir numa clínica de aborto. Isso nem foi no Brasil, foi fora do Brasil. E ela abortou, né? Porque ele deu dinheiro. Depois, passou os anos, eles se casaram, né? Poxa, por que não ter o filho, né? Já que no fim realmente eles iriam casar. Era reconhecer o pecado, assumir o erro, né? Talvez ficar em disciplina, mas não matar o bebê. E o que aconteceu como consequência disso? Ela teve 5 gestações. E todas as 5, os filhos morreram. Ela não pôde ter nenhum filho depois daquele aborto. E isso causou nela câncer na mama, câncer no útero e outros problemas que ela enfrentou. E na última gestação que ela perdeu o bebê, quando ela volta para casa, que ela ficou um bom tempo em tratamento no hospital, ela volta para casa e esse marido já tem outra mulher no lugar dela. Veja a consequência disso tudo, né? Um erro que trouxe uma consequência na sua família. Então, as consequências do aborto, elas são o espírito de morte, muitas vezes uma depressão, uma ansiedade, uma ideação suicida. Senhor, me leva. Senhor, eu quero a morte, né? Abortos espontâneos, né? Isso aconteceu comigo depois de muito tempo que eu aprendi, que eu entendi sobre a libertação e um dia conversando com a minha mãe, né? Minha avó levava algumas tias para clínicas de aborto, né? Isso lá, né, em 1900 e bolinha, né, achando que era uma solução porque não tinha mais o que se fazer. Então, assim, eu sofri um aborto retido, horrível. Eu já tinha perdido o Davi, daí tive a Sara, e daí tive em 2017 um aborto retido. Foi um sofrimento, porque nós já sonhávamos com aquele bebê, nós esperávamos aquele bebê, e houve. E o médico explicando que não é um aborto espontâneo, ele é retido, quer dizer, é espontâneo, mas o bebê não sai, ele fica ali, né? Ele fica ali e não tinha como o corpo expulsar, e o médico dizia, vamos esperar o corpo expulsar. Eu lembro que foi um processo muito doído, sofrido, que eu enfrentei, né? E aí eu pensei, meu Deus, olha quanto sofrimento, quantas mães que podem ter os filhos e não e vão lá e cometem um aborto, quantos filhos sentem a dor da rejeição. Então, são situações, eu tive que passar pelo processo de curetagem depois, é muito triste tudo isso, é muito triste. Então, nós precisamos entender, né? Mortes prematuras, esterilidade, acidentes repetidos, doenças incuráveis, destruição de casamento, ministério, sonho, descendência, vínculos com demônios de morte, feitiçaria, sacrifícios de filho, né? Oferecidos a Moleque, presente destes povos que era oferecido a esse Deus. O sangue clama na terra por justiça. Existe uma dívida de sangue. Jesus pagou na cruz, mas somente o sangue de Cristo pode purificar e cancelar esses vínculos e restaurar vidas quando nós renunciamos, quando nós confessamos. Então, eu peço para que você ore comigo nesse momento, aos 58 minutos desse áudio longo, eu sei que é longo, mas eu preciso te ensinar da forma correta. Eu preciso te ensinar da forma correta, né? Eu preciso. Eu peço que você que você não feche os seus olhos, né? Porque é importante você orar com a consciência, com os olhos abertos. Por isso que essas orações são feitas com os olhos abertos. Eu primeiro oro e depois eu peço que você repita comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque a tua palavra traz vida a ossos secos. A tua palavra ressuscita mortos e a tua palavra dá vida. Senhor, eu reconheço que a vida é um dom seu. Só o Senhor dá e só o Senhor tira. E nós não temos esse direito. Nós não temos esse direito. Então repita assim comigo nesse momento. Por isso,
Eu me arrependo por todas as vezes que eu desejei a morte de alguém, por todas as vezes em que eu pensei em acabar com a minha própria vida, por todas as vezes que eu tentei acabar com a minha própria vida, por todas as vezes que eu proferi palavras de morte. Senhor, eu me arrependo por ter desejado a morte de pessoas. Diga o nome delas, se necessário. Eu me arrependo por ter desejado a minha própria morte. Eu me arrependo por ter feito uso da pílula do dia seguinte. Eu me arrependo genuinamente. Eu não sei se eu provoquei um aborto, mas só a ideia já me apavora. Eu me arrependo se você fez ou faz uso de DIU, por ter feito uso de DIU. Eu não sabia, mas agora meus olhos foram abertos e eu me arrependo. Eu me arrependo por ter sido cúmplice, conveniente, omissa em relação a questões de aborto ou assassinato. Senhor, eu reconheço que meus antepassados cometeram violências, abortos, homicídios, desejaram a morte de outras pessoas, se vincularam às trevas. Eu reconheço que uma herança maligna foi formada sobre a minha vida, mas eu te agradeço pela tua palavra que me ensina o que fazer. Senhor, eu me arrependo também pelos meus antepassados, não para que eles sejam salvos, mas para que eu e minha casa sejamos livres. Eu te peço perdão, eu recebo o teu perdão, mesmo que eu não mereça. Eu recebo o teu perdão pela graça, o teu perdão fecha todas as portas que foram abertas. Por isso eu te dou uma ordem agora no mundo espiritual, em nome de Jesus. Todos os demônios relacionados ao espírito de morte, relacionados a essas portas que foram abertas, saiam agora da minha vida, da minha casa, da minha descendência, para sempre, em nome de Jesus. Saiam agora na autoridade do nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, encha a minha casa de vida. Eu quero a vida que Jesus conquistou para mim na cruz, vida em abundância. Enche o meu coração, o meu casamento, os meus filhos, os meus sonhos. Ressuscita o que estava morto. Ressuscita o que estava morto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sinta-se curada nesse momento, perdoada. Ah, Espírito Santo, eu ligo na terra a oração dessa amada filha tua, Pai. E peço que o Senhor ligue no céu, e nós desligamos agora todo o poder das trevas, tinha toda a legalidade no inferno que tinha, eu desligo agora em nome de Jesus. Se você ou seus filhos estão enfermos por causa desse pecado, eu ordeno que o espírito da enfermidade que veio por causa dessas raízes de aborto saiam agora da sua vida, da sua descendência, pelo poder que há no nome de Jesus. Abra sua boca e declare isso comigo. Declare isso comigo. Pai, em nome de Jesus, eu concordo com as orações feitas aqui, nesse momento, que foram convencidas do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo. Eu desligo espiritualmente a vida delas no império das trevas por causa desse pecado de derramamento de sangue, ou pela cumplicidade com esse pecado. E eu ligo ao reino da tua luz, onde há vida, vida em abundância, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém? Que Deus abençoe você. Que você, se for preciso, volte, escute de novo, senta, vai ver na Bíblia, peça orientação do Espírito Santo, e eu creio que hoje houve libertação na tua casa, e que você possa declarar em alto e bom som: eu e minha casa serviremos ao Senhor, assim como Josué fala em Josué 24:15. Declare isso com fé de todo o teu coração.
em nome de Jesus. Deus te abençoe. E no final deste propósito, nós teremos o e-book. Se você quer o e-book, né, você me chama no particular. E para mim saber que você ouviu até o final esse áudio, vamos deixar aqui o código secreto. Eu quero que você deixe aqui uma aliança, porque o que Deus tem com você e com a tua geração é uma aliança de vida em abundância, que enche o teu coração nesta manhã, em nome de Jesus.